Ora, então sejam muito bem-vindos a mais um Enter the Sandman, desta vez com o nosso convidado Ricardo Gaspar. Boa noite, Ricardo. Boas, como é que é? Está tudo bem? Tudo tranquilo. Estás preparado aqui para as surpresas que eu te vou fazer? Epá, não Não? faço a mínima ideia. Estás com medo? Pá, não é medo, é receio. Não sei o que é que tens para aí, não sei quem é que te deu aí os cheios secretos. Tenho uns tesourinhos, sim, tenho uns tesourinhos, mas depois de resto é tudo para te promover e para te pôr lá em cima na ribalta. Olha, para começar, quero-te dar agora um espaço para te apresentares e para te dares a conhecer. Ahm, para dizeres basicamente como é que começaste a jogar futebol praia, quando, com que idade começaste, com que idade estás agora, porque é que começaste a jogar futebol praia, o que é que te levou a começar, quem é que te trouxe. Ah, uma apresentaçãozinha assim, à tua vontade. Ok. Então, Ricardo Gaspar, 29 anos, atualmente jogador de futebol praia. Então, como é que tudo começou? Como devem saber, que neste momento, e até há uns anos para cá, pronto, normalmente não há assim jogadores que comecem originalmente do futebol praia, portanto têm sempre de começar ou do futebol 11 ou do futsal. Eu, neste caso, fui no futebol 11, comecei desde cedo nas escolinhas Padelinda da Velha, que é a minha terra para Natal. Fiz lá toda a formação, primeiro ano de sénior lá, depois um ano e meio, 2 anos no Sintra Futebol, que agora é o atual Estrela da Amadora, que está na segunda liga, e também um ano no Pedro Pinheiro. Depois comecei a interessar-me pelo futebol praia, já me tinha interessado neste caso há muitos anos, pronto, sempre via os Palmeiras para a televisão e quando eram passados cá em Portugal, sempre acompanhei a nossa companhia Madger, Alban, Belchior, sempre os craques, exato, os big names daqui para a modalidade, sempre fui a acompanhar e despertou-me a curiosidade na altura em que eu ainda estava a jogar futebol, cerca com 22, 23 anos. Na altura fui convidado por um colega que também estava a jogar futebol praia e que tinha treinado comigo e que tinha estado comigo para a Linda Velha, que é para o João Rolo, que me tinha convidado na altura para jogar no Clube Futebol Benfica. Fui experimentar, gostei. Para quem não sabe, eu sempre fui para guarda-redes, mas comecei com tom para a brincadeira, lá está, como dizem, para a brincar na areia, aí no início da introdução, comecei a jogar à frente, né? Pronto, porque achava que tinha algum jeito, né? Mas pronto, isso dependia de cada um. Achava, pronto. Dei uns toquezinhos na areia, nunca nada muito sério, mas sempre com muito gosto para bem jogar. Só que depois ganhei juízo e há 3 anos para cá comecei como para guarda-redes de futebol praia. Neste caso, em termos de clubes, só joguei no Clube Futebol Benfica, joguei na Casa do Benfica de Loures ainda como jogador de campo, numa fase inicial lá da Casa do Benfica de Loures, não era neste momento aquilo que é hoje, que é uma das top 3 do nosso país, para Portugal, e que depois aí fui para o grupo recreativo de Olival Basto a começar o meu primeiro ano como para guarda-redes. E nos últimos 2 Por anos aí agora no Paponenses. pelo meio tiveste aí uns aninhos sem jogar, não foi? Entre a Sim, casa do Benfica e o tive neste caso cerca de 2 anos, 3 anos sem jogar futebol praia. Pelo menos estive só com amigos em torneios, mas nada muito sério. Só há 3 anos para cá, no grupo recreativo para Olival Basto, é que comecei como para guarda-redes e com um tom mais sério e com mais maturidade e outro tipo de visão para aquilo que eu queria para mim, para este desporto. Porque realmente, normalmente, para quem começa este desporto, ou não é que se tenha chateado com o futebol ou com o futsal de quem vem daí, né, de quem tem essa formação, mas que quer sempre
algo para diferente, e o futebol praia é um desporto lindo, é um desporto que quando alguém começa, nem que seja só por experimentar 1, 2, 3 vezes, vai sempre pegando para o bichinho, e se tiver mais 1 ou 2 pessoas que consigam ajudar nesse processo de conhecimento dessa mesma modalidade, as coisas também vão se conjugando e vai-se ganhando também mais esse bichinho de querer saber mais ou de É uma querer magia ir a diferente, mais competições. Sem dúvida, muito mesmo. Olha, e porquê o regresso ao futebol praia? Ou seja, obviamente que o regresso tem a ver com o facto de haver uma paixão pela modalidade e por ser uma coisa que tu gostavas, mas e já depois já lá vamos um bocadinho mais ao início da tua carreira de futebol praia, mas o porquê da mudança para a baliza? Ou seja, tu fazes o início da tua carreira à frente, como tu disseste, mas depois regressas ao fim de dois anos parado, regressas para ir para a baliza. O porquê e quem é que te convenceu a regressares para a baliza? Porque nós jogámos juntos no Fofó e daquilo que eu me lembro, tu não querias ir à baliza. Tu de todo não querias ir à baliza. Isto eu lembro-me bem de haver esta guerra do Gaspar, tens que ir à baliza. Não vou, não quero. Isso, toda a gente estava certa, menos eu. Ou seja, toda a gente dizia, Gaspar, vai à baliza. Tu sabes que lá é que tu realmente fazes para a diferença. E assim, eu quero jogar à frente, eu quero-me só divertir, quero só dar uns toques, quero só, nem que seja dar uma cueca ou marcar um golo para a bicicleta, o que seja. Eu só me quero divertir. Pronto, claro que na baliza também para divertir-me, claro que sim, mas na altura, pronto, lá está, ganhei um pouco para a maturidade. E respondendo à tua pergunta inicial de quem é que me convenceu e o que é que me levou também a isso, depois alterar esse tipo de mentalidade, foi a convite do Tiago Gomes, que é o atual treinador adjunto da Casa Benfica de Loures, que foi o treinador do grupo recreativo de Olival Bastos há 3 anos para cá, e foi ele que me convenceu na altura, neste caso, quando ele assumiu a equipa lá do Olival Bastos, precisava de um guarda-redes com alguma experiência, pelo menos a experiência de lá está, de futebol 11, sim, para de baliza, que depois, colmatando o treino de pés, que eu já sabia que tenho algum jeito, com os pés, a coisa dava-se, ou podia-se dar. Neste caso, fez a melhor época do grupo recreativo de Olival Basto, na altura, em que eu já tinha estado também como jogador de campo, mas pouco tempo, fui só também a uns torneios com eles, entre eles, por exemplo, a Simbra Cup, quer como jogador de campo, quer como para guarda-redes, tinha já para representado essa equipa também, mas foi essencialmente a convite do Tiago que puxou por mim e que me convenceu, embora já estava pré-convencido também, lá está, com aquele ganho para a maturidade e com aquela mentalidade de que realmente poderia ambicionar mais indo para a baliza e que realmente pudesse fazer para a diferença, e deu-me o clique, basicamente. E ainda bem. Olha, tu falaste, antecipaste uma pergunta minha, e aqui está o primeiro tesourinho. Esta é a primeira equipa que tu representaste, o Fofó, e há aqui como é que eu ia dizer? Há aqui um mito de que tu jogavas que tu jogavas a dois, não é? Mas que eras, na verdade, o nosso falso pivô. Falso pivô. Eu não entendo mito, falso pivô. Era pivô mesmo. Não sei. Assim é que é. A assumir mesmo. A assumir a posição. Finalmente conseguimos com que tu assumisses que não jogavas a dois. Realmente eras o pivô de serviço, já que alguém tinha que fazer gols, não é verdade? Já que o É verdade. O Von Isto que também agora, jogou connosco. quem está a ver, e só uma para curiosidade, para desculpa por interromper, este torneio, não, esta foto foi tirada, penso, no campo da Venda do Pinheiro, não é? Pelo menos parece. Sim.
Ok, mas Exatamente. nós, em nome do Clube Pafol Benfica, representámos também um torneio para a Alenquer, que é o único torneio que eu falo, que eu marquei quase tantos golos como o Von, ou mais golos do que o Von. E foi o meu melhor torneio de sempre como para jogador de campo. Mas pronto, eles depois podem confirmar isso. Mas Numa entrevista sim, futura, mas foi aí havemos depois de que ter começou. essa confirmação. Ele confirma, ele sabe que sim. Olha, aqui nesta fotografia temos, portanto, tu és o segundo a contar da direita na fila de baixo, ainda novinho. Que idade tinhas aqui? Eu era dos mais velhos desse grupo, e mesmo assim tinha 22, 23. E eu aí acho que o mais velho foi aquele que eu trouxe, que é o guarda-redes, que está ao meu lado, na fila de baixo, O que é Ruben, o Ruben Cruz, exatamente, que foi da grande minha Ruben. turma no secundário e que eu também o consegui convencer a ir jogar futebol praia connosco. Ele é um ano mais velho que eu, portanto, ele tinha aí um ano mais velho que eu, acho que ele tinha 24 e eu tinha 23. Portanto, e o E, Rolo, que foi o que me convenceu aqui, que ele está ao lado do José Limão, que é o outro, para o guarda-redes está de pé, foi o que me puxou para essa modalidade também. portanto, o terceiro do lado esquerdo da fila de cima. Esse é Exatamente. o grande rolo também. Esta O equipa grande. era uma Só equipa tamanho. realmente só tamanho. Tens noção que ele vai te responder mais à frente. Ele Eu depois, sei. mais à frente, nos Começou. comentários deste vídeo, há de responder. Ele sabe que isto ia Mas, acontecer. mas Também. aqui, para quem não sabe, o Limão, o José Limão, que é o guarda-redes que está de pé, Grande. foi também ele que puxou o Von para jogar futebol praia. Portanto, isto fazendo só uma ligação ao primeiro episódio do Enter the Sandman, é esta a personagem, não é? Que, se assim se pode A dizer, personagem mesmo. a personagem que trouxe o Von internacional português para o futebol praia. Depois queria também falar aqui da importância que o André Calado teve para ti. André Calado, croado. Portanto, um dos nossos colaboradores também, daqui do Fair Play. Ele que foi nosso treinador no Fofó. Que importância é que ele teve para ti no entendimento do jogo? Então, o André foi um dos mais importantes. Está no top dos mais importantes, obviamente, em pelo menos na altura em que eu estava a conhecer essa mesma modalidade, já ele a conhecia há muito mais tempo que eu e muito bem, que quem conhece o André sabe que ele é um pequeno gêniozinho. Ele que tem aquela dominada, tem uma grande carola, por assim dizer. E que o modo como ele pensa, pelo menos o jogo, é fascinante ver em termos de quantidade de opções que ele consegue, pelo menos, transmitir, seja em treinos ou seja em jogo, e pode, se calhar, não ser ou não ter sido, se calhar, porque somos todos amadores, como é normal nesse tipo de modalidade, ainda por cima em fase de crescimento também cá no nosso país, e nesta altura também, há uns anos para cá, esta equipa também estava a começar no futebol praia, não tinha tão as ideias entrosadas como se calhar ele pensava que poderia transmitir para nós, ou seja, Sim, em estamos a termos falar de, há 10 anos atrás. neste caso foi há 6 ou 7 anos atrás esta foto, 6 anos para aí, na boa. Achas? Ou mais? Eu estou com Este gajo. 29, aqui tinha 23, portanto é mais ou menos isso, 6 7 anos, na boa, sim, sim. Mas que foi, pronto, como estava a dizer, foi importantíssimo ou pelo menos para adquirir mais conhecimento sobre essa modalidade que eu não conhecia muito e ele já conhecia muito mais do que qualquer um de nós e continua a conhecer muito mais de qualquer um de nós nesse momento, porque já está dentro dela há muito mais anos do que nós os dois, se calhar juntos, não sei, Sem mas, dúvida, sem dúvida. mas já está mais dentro há mais tempo. Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, até mesmo para mim, que eu comecei também a jogar, e ele foi o meu primeiro treinador, todas as bases que tenho do futebol de praia foi ele que me as deu Tal e qual. e o entendimento do jogo foi tal e qual o que tu disseste, é tudo da carola desse rapaz.
Olha, avançando aqui um bocadinho, tenho aqui mais umas fotografias. Aqui em Alenquer, o tal torneio que tu estavas a dizer que marcaste mais gols que o Vô. O famoso torneio. Esta aqui Famoso torneio. com o Isto rolo. aqui fica na imaginação de cada um, o que é que aconteceu aqui nesta foto, mas pronto. Eu acho que é bastante óbvio. Mas queres contar? Queres contar? A tua versão, pelo menos? O que é que A minha aconteceu neste versão lance? foi. Eu não sei se conhece aquele vídeo para de Ronaldinho, que faz aqueles 3 cabritos para contra aqueles 2 jogadores do Atlético Bilbao, assim na linha. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. E a seguir mandaste para o chão, não? É porque tu E a também seguir, tens aqui uma fama acabei a falta. de mergulhador. Epá, não, isso já não sei. Aqui está. Mas, Aqui já para o campeonato. Isto já é no ano seguinte. Portanto, este equipamento já é do ano a seguir. Ao torneio de Alenquer. E está de ser um livro no campeonato nacional. Nós que ainda fizemos umas coisas engraçadas, na minha opinião, no Fofó. Recordo-me muito bem de um jogo para o campeonato, não sei se tu te recordarás dele, que levámos o Sporting na altura a prolongamento. Perdemos por 2-1 com uma bicicleta do Magia, quem mais, né? Mas que forçámos o Sporting ao prolongamento. Portanto, um conjunto de miúdos a jogar contra alguns deles profissionais. Portanto, estamos a falar de Mager, Belchior, Coimbra, Petroni, entre mais alguns que estavam lá. E que um grupo de miúdos, basicamente, forçámos os profissionais a um prolongamento. Tal e qual. Nem sequer estava a acreditar na altura. Lá está, éramos um bando de miúdos, estávamos ali. E isso também é um pouco da magia do futebol praia, que é como para a areia é exatamente igual para todos, né? Mesmo para aqueles mais experientes e para os menos experientes, mas quem tiver se calhar mais garra durante um jogo, ou pronto, e claro também é preciso a estrelinha, né? Porque quando tu, por exemplo, podem chutar o mesmo número de vezes para a baliza, mas a areia pode estar mais virada para um lado e pode acontecer um golo de qualquer canto para o terreno de jogo, e isso é também um pouco a magia e a mística do Fall Praia, e esse jogo também não foi exceção. Foi uma coisa bonita de se ver. Um jogo muito, muito engraçado. Aqui, como eu, há bocado, voltamos aqui ao torneio de Alenquer, e aqui uma fotozinha com o nosso internacional, o nosso grande amigo João Gonçalves Bom. Isto é mesmo um tesourinho, não? Porque quem olha para isto vê uma diferença, pelo menos eu vejo uma diferença muito grande, até mesmo, principalmente no Bom. Principalmente no Bom. O Vão aqui cheira a leitinho ainda. O Vão aqui muito. ainda. O Bom aqui se calhar ainda era júnior. Epá, pois, se calhar. Se calhar, eu não sei se já tinha 20 anos. O Bom aqui ainda era uma criança, ainda levava uns carolos. Ainda levava uns carolos antes dos jogos. Levava. Era o que ele era. Era ali o menino dos carolos. Era o nosso caçula, era verdade. Olha, e visto que o Fofó foi o teu primeiro jogo, e antes de avançarmos mais um bocadinho depois aqui nas fotografias, o que é que lembras do teu primeiro jogo? Onde é que foi? Contra quem foi? Se te lembrares. Muito sinceramente, eu não me recordo. Eu recordo-me numa fase inicial, não me recordo bem qual foi o meu primeiro jogo oficial, porque lá está. No futebol praia, na altura, quando eu comecei no Futebol Benfica, na altura estava com o Vô, o Rolo, não sei se ainda se tu já lá estavas, se não, quando é que entraste? Eu entrei nesta altura deste torneio de Alenquer. Torneio de Alenquer, pois, ok. Foi na fase de transição, depois para o ano seguinte, quando já tínhamos aquelas camisolas diferentes. Antes disso, neste caso, tínhamos tido o campeonato nacional. Este torneio de Alenquer é no final de setembro, não é? Ou no início de setembro? Início de setembro, exatamente. Acho que sim. Final de agosto, início de setembro.
Assim, do Campeonato Nacional eu lembro-me muito vagamente de alguns jogos. Lembro-me que alguns foi na Rentela, na altura que tinha lá um campo de futebol praia. Se não estou em erro, atenção. Eu lembro-me de lá jogar pelo menos fases do Campeonato Nacional. Agora sei que foi lá pelo menos um jogo em que ainda jogava o Paulo Graça e o Marinho na altura, mas lá está, como disse, lembro-me muito vagamente dessa altura dos jogos para Campeonato Nacional, porque lá está, eu também era pouco maduro nessa altura e não me lembrava, eu só queria jogar, eu nem sequer sabia na altura em termos de organização se aquilo pertencia para o Campeonato Nacional, se era uma taça única, mas que Só mas que me querias era diverti jogar. muito em todas elas, exato. Olha, vou aqui avançar para o teu segundo clube. Portanto, isto é o início da Casa do Benfica. Para quem vê agora a Casa do Benfica no patamar onde está, levou algum tempo. Portanto, isto é a primeira equipa da Casa do Benfica. Portanto, tu és o segundo a contar da direita na fila de baixo. Que memórias te traz esta equipa? Aqui lembro muito mais. Atenção. Neste caso, foi no primeiro ano da Casa Benfica de Louros, na altura em que foi criada pelo Bacaveirinha, que é o presidente da Casa Benfica de Louros, o que Que é está o na fila de terceiro a cima, contar da esquerda, da em fila de cima. cima, Não é? exatamente. Pronto, e que estamos, neste caso, alguns que vieram do Clube de Futebol Benfica, neste caso eu, o Gonçalo Mendes, que também jogou connosco lá o que está ao meu lado na fila de baixo, o Von, o Romo e o José Limão, mais o André Coroado, como para treinador. Os restantes foram do Louros. Os transformadores, exatamente. Vejo aqui o André Ferreira, o Brinca, o Tiago Mateus, o Diogo Lourenço, João Silva em cima, e depois o Vaz e o Tiago Alves, que são os que ainda ficaram até, Até até, agora. até, até agora, São os exatamente. resistentes. Tal e qual. São mesmo. São mesmo. Grandes memórias. Então toma lá este tesourinho. Pronto, isto já ele tinha marcado mais gols que eu. Pronto. Mas que. Aqui já ele começou a ter a veia goleadora, que é reconhecida. Exato, exato. Aqui acho que foi num jogo. Até foi contra o Louros, salvo erro. Até este jogo. Em que eu marquei um gol e ele marcou quatro. Pronto, e vamos tirar uma chapa a dizer para os gols que marcámos, né? Pronto, e ele, como queria mostrar que tinha marcado mais gols que eu nessa altura, pronto, estava-se tendo para tirar uma foto, vá. Pronto, vá, tiramos lá uma foto, vá. Pronto. Deixa fazer a vontade ao menino. Nota-se bem na carinha dele a alegria que A ele estava a postura. ter e o teu sorriso amarelo. Vê-se que ele tinha outro propósito nesta foto. Vê-se que ele estava já à procura desta foto há muito tempo. É verdade. Mas O nosso menino. Ahm, grande. olha, e o que é que, se calhar, esta pergunta já vem mais um bocadinho para a frente, se calhar não nesta altura, mas o que é que mais marcou na modalidade? E para ti, qual foi o melhor jogo? O que mais marcou na modalidade não tem que ser propriamente um jogo, pode ser um lance, pode ser algo que tenha acontecido contigo dentro da modalidade. Pode ser um jogo, pode ser uma defesa, um momento que te tenha marcado na modalidade até agora. E depois, então, para ti, qual foi o teu melhor jogo? Certo. Então, o meu melhor jogo, indo por esta ordem, neste caso foi quando foi não neste ano que passou, neste campeonato que passou, que neste caso perdemos na meia final contra os Nazarenos por 3-2, em que os Nazarenos fizeram um grande jogo e eu, em termos individuais, fiz o que pude, mas claro, como é uma derrota, nunca fico com aquele sabor de que fiz um bom trabalho, não é? Mas que sei que dei o meu melhor nesse jogo, mas que no ano anterior a esse, neste caso há 10 anos para cá, no meu primeiro ano de Belém,
fomos à fase final da fase de subida, da segunda, e jogámos os quartos de final contra o Vila Flor, a equipa do Amarelha, tudo com malta de El Salvador, salvo erro, e o guarda-redes espanhol. Tinha bom jogo de pés e tinha pé esquerdo. Foi um jogo muito complicado. Nós estávamos com 2 internacionais brasileiros, neste caso o Lucas Calmon e o Luquinhas Duarte, que foram grandes mais-valias para nós nessa fase, e que nesse jogo ficou 4-4, fomos a penaltis e ganhamos os penaltis, mas foi um jogo impróprio para cardíacos. Nós empatámos, nós estávamos a perder 4-3 a 10 segundos do fim. O Luquinhas vai da esquerda para o meio, com uma arrancada, só por falta a 2 segundos, e marca o 4-4, e vamos a prolongamento. Fica 0-0 ou 1-1, acho eu, no prolongamento, ou seja, ficou 4-4 no total, fomos a penaltis e depois ganhamos. Foi de longe o melhor jogo, mais sofrido, que teve mais, que despendeu mais, quer de mim, quer da equipa em geral. Foi um jogaço de todos, tremendo, e que foi uma pena não ter sido transmitido. Na altura tinha sido transmitido pelo Facebook para a Vila Flor, mas tem pouca qualidade no Facebook deles, e está cortado até ao fim do segundo período, não mostra o terceiro período e os penaltis. Felizmente agora com o Canal 11 tem apostado, apesar de se calhar nessa fase do campeonato ainda não ser propriamente o foco da atenção, mas pelo menos a divisão de elite já passa no Canal 11, e também pelo menos a final do campeonato nacional já passa no Futebol 11. Isso felizmente para todos nós na modalidade é um avanço fantástico. Fala-me agora então do momento que mais te marcou na modalidade. Do momento um ou dois, ou não precisa de ser um específico, algo que te venha assim à memória e que tu queiras realçar. Assim, talvez, lá está, indo também a essa resposta, e por para a curiosidade, foi esse jogo contra o Vila Flor, lá no Belém, foi, salvo erro, o meu primeiro jogo no Campeonato Nacional, embora já no grupo recreativo da Olival Basto. Se calhar, assim, foi esse o momento. No meu primeiro ano como guarda-redes do grupo recreativo da Olival Basto, a primeira vez que jogámos no estádio, agora chamado Jordan Santos, do estádio do Viveiro, sempre tinha, se calhar, aquela pretensão de, claro, de jogar num estádio, no maior estádio, se calhar, cá do país, que é para o estádio do Viveiro, lá na Nazaré, e jogámos pela primeira vez Eurowinners, pelo grupo recreativo de Olival Basto, contra a New Team, que é da Bélgica, e empatámos 1-1 e ganhámos nos penaltis. E foi, se calhar, foi um jogo também muito sofrido, e que se calhar foi a melhor memória que eu tenho por ter sido o primeiro jogo que eu joguei nesse estádio, e espero vir a jogar muitos mais, obviamente, nesse mesmo estádio, e que também seja com vitórias, não é? Mas que de certeza que agora, vendo assim, se calhar até foi a melhor memória, ou o momento, se calhar atualmente, com 3 anos de guarda-redes para a Futebol Praia, que me marcou mais foi jogar naquele estádio pela primeira vez, naquelas condições. É um estádio muito atrativo, sem dúvida. Até porque em Portugal não temos banho, se não estou enganado. Podemos ter, se calhar, o de Espinho, onde fomos campeões do mundo, mas não sei se ele estará montado. Não tenho esse conhecimento, mas de resto temos muitos campos, temos vários campos, mas estádio só temos esse, e de facto jogar lá, eu também já joguei lá, tanto para a Eurowinners pelo Sporting B, como para o campeonato, que até mesmo pelo Louros também cheguei a jogar lá, e é uma experiência diferente, principalmente na altura que ainda havia público. Ainda havia público, pois. Neste momento jogar lá
deve ser um bocadinho, para quem já lá jogou com o público, deve ser um bocadinho, não vou dizer triste, mas não deve ser a mesma Não experiência. tem mesmo essência, pois. Não tem mesmo essência. Sim, até porque tu jogaste lá, agora com o Belenenses, não me recordo se tinha Sem público ou público. não. Tinha só na tribuna de honra, ou na parte onde estava basicamente familiares ou técnicos de ambas as equipas e da mesma divisão que estavam só numa parte do estádio, mas sim. Mas não tem mesmo essência, tanto contra a New Team nesse jogo, em que nós ganhámos no estádio do Viveiro, para o estádio de Jordan Santos, que foi que tinha muito público, foi a meio do dia e que as pessoas normalmente até que iam à praia até iam lá ver só por mera para curiosidade. E para lá está, voltando à mística do futebol praia, essa também é uma das coisas que o misto de jogar nesse estádio e de ver a quantidade de pessoas que indiretamente vão à praia e que por acaso, olha, deixa lá ver aqui, pronto, já que gosto de futebol, deixa lá ver aqui um pouco para futebol praia. E que liga muito essa coesão, seja de malta que gosta de futebol. Claro que o nosso desporto rei, pelo menos aqui na zona da Europa, noutros continentes se calhar pode ser outro, mas o futebol atinge muitas massas, muitas pessoas, pelo menos cá em Portugal, e nessa circunstância de praia, futebol, é juntar se calhar as duas melhores coisas que há, neste caso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é. Às vezes, até passando, se estiver a passar a pé e num sítio onde dê para ver um campo de futebol, se estiver a haver jogo, até há sempre aquela. Quem é que está a jogar? Aquele Parar um bichinho. bocadinho e ver o que é que está a acontecer. Exatamente, há sempre aquele bichinho. Olha, o teu primeiro gol na modalidade há de ter sido no Fofó, não é evidente, como jogador de campo. Faz-me depois a ponte para, para a baliza. Lá está. Assim, Que te recordo, obviamente. não me recordo do primeiro gol como jogador de campo. Recordo do primeiro gol como guarda-redes, que foi na Sesimbra Cup, ao serviço do Grupo Reativo para Olival Basto, que até tenho esse vídeo no meu Instagram, de ser esse o meu primeiro gol na modalidade. E é esse mesmo. É esse mesmo. Vamos aqui apreciar a Foi o meu obra de primeiro arte. gol. Oi, Ui, aqui está ele. é esse mesmo. Aqui está o Ricardo com a bola. Aqui é deste aqui uma fintazinha de corpo ali ao pivô, que eu bem me apercebi. Dás ali um toque antes do remate que Foi quebras nesta. ali o pivô e depois cá vai disto, toma lá morangos, como se costuma dizer. Vamos ver mais uma vez. Isto é o teu primeiro golo como guarda-redes na modalidade. Exatamente. Eu tenho certeza pronto, que foi este, como para guarda-redes. Agora, como jogador de campo, não me recordo de todo qual foi o primeiro. Lembro-me, se Mas calhar, depois tens dos mais aqui, importantes. aproveitando já, aqui a ponte para o Grob, entretanto depois já vamos ver também algumas fotografias tuas no Grob, aproveitando já aqui a deixa da Eurowinners, como estávamos a falar da tua prestação na Eurowinners e do Grob, e isto há de ser uma defesa contra a tal equipa que tu falaste, New New Team. Team, da Bélgica, que tu estavas a falar que empataram, foram a penaltis e que venceram. Isto é uma das tuas brilhantes defesas. Isto é algo que define. Mais à frente depois vamos ver outras defesas. Tu tens uns reflexos de gato. Deixa que te diga que acho que é uma das tuas características é estas defesas principalmente entre os postos que fazem muita diferença no futebol praia. Eu sempre gostei, por exemplo, eu sempre tive como referência, pronto, isto no futebol 11, o guarda-redes mais ágeis que fossem, ou que fizessem aquelas defesas mais impossíveis, com os reflexos mais rápidos. Por exemplo, recordo-me, pronto, não numa fase final da carreira, mas numa fase mais inicial, o Iker Casillas,
era dos guarda-redes que eu olhava mais em termos de exemplo, e quis seguir muito, pelo menos, o estilo de jogo dele como guarda-redes no futebol 11 na altura, que ainda era adolescente e que estava a começar a ganhar alguma maturidade no futebol 11, na altura da minha formação, ainda lá no Linda Velha, mas que isso é uma coisa que realmente possa-me definir e que eu sempre tive muito gosto de, na altura, os meus tipos de treino também influenciavam a isso, sendo também bons treinadores de guarda-redes, na altura, lá no Linda Velha, o Mr. João Lopes, o Mr. Ricardo Leite, que pode ser, que pode não ser muito familiar para muitos que estão aí, por exemplo, o Mr. Ricardo Leite foi treinador dos Júniores do Belenenses, de guarda-redes. Penso que neste momento eu tinha o visto como treinador de guarda-redes do Vitória de Guimarães, até, em que está lá o Bruno Varela, e que é um treinador de guarda-redes que eu tenho uma enorme estima e que aprecio muito o método de treino, que sempre foi muito puxado, que é como eu gosto, muito intenso, e é esse o estilo que eu quero, que gosto de levar sempre, cada vez que jogo. Gosto de jogar sempre com muita intensidade, e gosto de aplicar isso também no meu estilo de jogo. Olha, aqui vendo, então, como eu estava a dizer, Grande uma foto. fotografia tua no Grob. Isto foi o primeiro torneio na Sesimbra Cup, ou seja, onde tu fizeste o teu primeiro gol, o gol que vimos ainda agora. Tu estás ali escondido no meio, és o Pois, guarda-redes pai, de estou tapado. laranja que estás ali no meio. Deixa-me aqui mostrar mais uma. Entretanto, aqui neste grupo, nesta fotografia, não, mas na anterior, vou regressar à anterior, tens aqui alguns conhecidos do Fofó. Portanto, ao teu lado está o Gonçalo Mendes, que jogou contigo aqui no Grob, e que também foi nosso colega no Fofó. E o Ruben Alves também, está ao meu lado direito. Está no meu lado esquerdo, neste caso à direita da imagem. Também, número 10. Exatamente, exatamente. Não o estava a reconhecer por causa da barba. Por causa da barba. Yeah. Estava a aparecer outra pessoa Barba e por isso rija, é o que não o menino. referi. Assim, são duas mais. Ele teve alguma influência no facto de tu teres escolhido o Grop ou não teve. Ou foi circunstância e o facto do Tiago ter feito o convite? Sim, partiu principalmente do Tiago na altura, mas também falava muito com o Ruben, sim. Também foi uma grande influência na altura para eu ir para o Grove. Também já o conheci lá do Futebol Benfica, lá do Fofó, e que também me puxou para ir para o Grove na altura, sim, porque já o conheci e porque dávamos bem, mas a palavra que me puxou, neste caso, para ir para a baliza foi do Tiago. Mas sim, mas também teve um dedo nessa obra. Queria-te mostrar esta fotografia. Tu ainda coincidiste com o Tiago como teu colega, portanto, ele ainda jogou à baliza contigo. E aquilo que eu te queria perguntar, uma vez que ele depois também passou para a baliza, e visto que tu vieste para a baliza depois mais tarde, ou seja, não foi o teu início no futebol praia, não foi a baliza, e depois entrar na baliza e ter apenas 3 anos de guarda-redes de futebol praia, do meu conhecimento, tu não tiveste um treinador de guarda-redes no futebol praia. É verdade, sim. Qual foi a importância que o Tiago teve na tua adaptação à baliza? Porque, ok, tu tens a escola do futebol 11, já tinhas sido guarda-redes, e obviamente que quando conhecemos a posição, seja no futsal, no futebol praia, no futebol, com as suas particularidades de cada modalidade, mas o guarda-redes tem sempre, pronto, o facto de já saber
estar na baliza, ocupar o espaço, a mancha, ou agarrar a bola, ou encaixar, todos estes gestos técnicos tu já os tinhas. O entendimento do jogo também já o tinhas por ter jogado à frente e, portanto, se calhar até compreendias às vezes algumas dificuldades que a malta à frente tem e que tu se calhar conseguias entender melhor agora como guarda-redes, mas que influência é que ele teve em ti como guarda-redes, visto que tu nunca tiveste, ao fim e ao cabo, um treinador de guarda-redes que te dissesse não lances assim, lança mais assim, ou não lê melhor o jogo desta maneira, ou olha mais para aqui, olha mais para ali. Que influência é que ele teve no, teu, no teu jogo e no teu treino? Isto fazendo aqui uma linha cronológica de tudo, por exemplo, ou falando só do historial do Tiago, ou seja, ele foi treinador, ou antes de ser para treinador, foi jogador do Sacavenense, sempre teve escola do Sacavenense, que, salvo erro, também é uma grande escola de formação também, para os jogadores de futebol, e que também tem uma equipa que acho que está na Liga 3, salvo erro, se não está na Liga 3 está no Campeonato de Portugal, mas que sempre teve nos patamares entre a distrital e as ligas profissionais também. E que na formação sempre teve bons treinadores também para ele, e ele sempre foi também um bom para guarda-redes na altura da formação dele. Depois também ganhou aquele bicho para jogar futebol praia, depois de saber mais dentro do futebol praia, na altura também jogou no Loures, que na altura também jogava, exatamente, pronto, também. Penso que ele também foi treinado pelo Paulo Graça, na altura guarda-redes da Seleção Nacional de Futebol Praia, e o Paulo Graça, para quem eu conheço, o ponto forte dele era para os lançamentos. Ele estava sempre a embirrar comigo nos lançamentos, para esticar bem para o braço, para não, porque no futebol 11 temos se calhar aquele hábito de lançar mais lateral, ou porque a bola no futebol praia para sair para o pivô ou para o algo, ou para quem quer que seja, a bola tem que sair perfeita, não pode sair aos S, senão o pivô fica às aranhas, ou a bola não sai tão perfeita e não se consegue prever onde é que ela vai cair de forma mais precisa. E ele ajudou-me a colmatar certos fatores que, embora eu, como jogador de campo, soubesse, por exemplo, como é que eu queria receber a bola para guarda-redes, ele ensinou-me a melhorar esse aspecto em termos de aperfeiçoar essa bola, basicamente para os jogadores não se queixarem tanto a dizer manda para o peito, ou manda mais do chão, ou manda mais reta. É mediante as fases do jogo e as movimentações saber aquilo que é de fazer e como é que conseguiria lidar com isso a meio do jogo. E foi muito importante na conjugação de todos esses fatores, isso sem dúvida. Sim, ele também já tinha bastante experiência como guarda-redes. Eu joguei com ele portanto, 2 anos e meio, mais ou menos, com ele no Loures. Ele depois regressa à baliza no Grob, e ele de facto era um guarda-redes, principalmente nos 2 primeiros anos que eu apanhei no Loures, ele ainda estava em forma. Portanto, em termos físicos, estava bem. E era um guarda-redes bastante bom, e era alguém que, até mesmo como líder, e se vou depois deixar falar um bocadinho sobre isso, como é que ele, como treinador, teve também alguma influência depois na forma como tu vias o jogo, mas ele era alguém que, na minha opinião, que te conseguia ajudar sempre, portanto, dentro, obviamente, das lacunas que na altura ele tinha, como tínhamos todos lá no Louros, mas foi alguém que sempre nos tentou ajudar, aos mais novos, de uma forma que nós conseguíssemos ver o jogo de uma maneira, ou seja, que nos pudesse ajudar a ver o jogo da forma como ele deve ser jogado. E que importância é que ele teve? Portanto, tu tiveste o André que te deu as bases, mas depois na baliza
foi ele que te deu aquilo que é a tua interpretação do jogo agora. Exatamente, sim. Portanto, o André tinha aquela coisa em termos de esquema de jogo e de se calhar dizer para a equipa como é que queria que as coisas funcionassem em termos de esquema geral. Foi a partir daí que também comecei a ter as noções base de futebol praia. Agora, em termos de, pronto, como o André também não tem uma formação, se calhar, não digo não tem uma formação, mas nunca jogou, se calhar, ou nunca teve aquele. Porque quem joga a bola, e isto indo mais para quem realmente começou, lá está numa fase inicial, ou a jogar futebol ou a jogar futsal, tem sempre aquela coisa de saber aqueles pequenos pormenores que se calhar quem não começa por jogar futebol numa tenra idade, não, ou se calhar é mais difícil para essa pessoa percepcionar certos detalhes do jogo. E no André, embora ele fosse dos melhores, se não o melhor cá em Portugal, a explicar ou em procurar certos estilos de jogo que possam para resolver partidas mediante a situação dessa partida, ou seja, estudando o papel adversário e verificar a melhor estratégia para conseguir vencer ou conseguir bater a estratégia adversária. Em termos de situações de campo, se calhar o Tiago, como tem mais experiência, quer como jogador no passado, quer como treinador, que ele também, penso que também tinha treinado nas camadas jovens lá do Sacavenense, ainda na altura quando jogava futebol 11, conseguiu, neste caso, se calhar, foi mais conciso e foi mais, se calhar, direto na altura da explicação e foi, se calhar, mais perceptível em termos de aplicar o meu estilo de jogo na altura. Mas que, sim, ambos foram importantíssimos naquilo que sou hoje, atualmente como jogador de futebol praia. Olha, qual foi o melhor golo que tu marcaste como guarda-redes? Epá, como guarda-redes, se calhar. Sim, como jogador, tu has de ter alguns golos. Como jogador, já sei qual é. Então diz, força. Então, como jogador, e o Rolo e o Von podem confirmar, e até para o Limão, que também lá estava, que foi no torneio para Alenquer, em que recebo uma bola do José Limão, em que acho que até foi contra aquela equipa que estava para de amarelo, que tinhas mostrado, em que eu estava com a foto a fazer para o chapéu. Foi contra essa equipa também, em que recebo uma bola em que o adversário vai ao meu encontro e à medida em que eu recebo a bola faço uma recepção e passo a bola por cima dele, vou buscar a bola nas costas, dou 2 toques, bum, no ângulo. Esse foi sem dúvida o meu melhor gol como jogador, que eu até hoje me lembro, e eles não vão para corroborar isso, eles vão confirmar esse gol. Agora, como guarda-redes, eu penso que tenha sido talvez contra o Bir, na altura, que é. Agora não me recordo Biblioteca, do nome. Biblioteca, Instrução e biblioteca, Recreio, que é de lá na exatamente. Nazaré. Exatamente, que é de lá na Nazaré. Na altura foi na Praia de Buarques, salvo erro, essa fase da segunda divisão, na altura que o Buarques estava na segunda divisão e que estava a representar o grupo para a Recreativa de Olival Basto. Lembro-me de ter marcado um gol que na altura foi importante, e que quer esse, quer também talvez um gol contra os Chelas, já no Belenenses também, em que nós por acaso perdemos, mas que foi um bom gol e que está para gravado também. Esse contra o Bir por acaso não está, mas se calhar o contra os Chelas que está para gravado e que se calhar pode ter sido o meu melhor gol, mas sim, acho que sim. Ainda foram poucos. Sim, era isso que eu ia dizer. Também acho que não tens muita escolha, mas vê lá se É esse mesmo. é este. Vamos pôr aqui. Isto é um lance que tu também fazes aqui uma boa defesa, portanto, uma boa mancha. E depois tens aqui o primeiro lançamento. Há aqui uma jogada que se desenvolve. Tu depois pegas aqui a bola e de facto,
é um bom golo, um golo que o guarda-redes, por muito, como se costuma dizer, por muito que tivesse asas, uh, apesar da bola ir ali ao meio, é uma bola que vai, portanto, parece aquelas bolas quando nós éramos miúdos do Oliveira de Tsubasa. A bola parece que vai muito para cima e de repente baixa e de facto é um bom golo. Mas eu vou-te contradizer e mais à frente vou-te mostrar aquilo que eu acho que foi o, teu melhor golo. Mais à frente depois já te mostro. E é fácil de tu te relembrares. Para mim foi um gol que tu marcaste o ano passado contra os Nazarenos. O segundo gol acho que é um gol muito bom da tua parte. Mas mais não à sei se frente foi meu, depois já... não sei se foi meu, se foi do Cosmelo ou se foi ali a meias. Mas... pois, exato, a bola não dá para perceber muito bem mesmo foi do no Cosmelo, ele diz que foi dele. Pelo vídeo. menos lá no para Canal 11 estava lá Parece Cosmelo. que é dele. Mas olha que eu para mim, como sou eu que sou, como se costuma dizer, como sou eu que tenho o programa, sou eu que decido se é teu ou não, e portanto Mais nada. eu atributo o gol. Aqui vamos agora entrar aqui então no Belenenses. Aqui está a equipa deste ano, certo? Este ano que passou, que perderam com os Nazarenos. O teu primeiro troféu foi este ano? Ou ganhaste, ou ainda foste campeão pelo. Ou ainda ganhaste algum troféu pela Casa do Benfica? Eu não me recordo de ter ganho nenhum troféu pela Casa do Benfica. Na altura em que a Casa do Benfica subiu de divisão, eu já lá não estava, neste caso. Foi naquela altura em que eu fiz uma pausa no Futebol Praia e que participei em jogos dessa época, mas não a finalizei. Portanto, pronto, claro que podem sempre para contabilizar como troféu, mas como não estava lá na fase final, eu pelo menos eu não Não, contabilizo. não considero. É aquele que me recordo e que está mais vivo na memória, é exatamente É este? esse, que é o troféu para o Campeonato de Lisboa, que também tem um sabor para amargo, porque não conseguimos o nosso objetivo principal, não é? É De subir a nada divisão. serviria ser campeão de Lisboa, da Série P de Lisboa, se depois, posteriormente, a essa fase, neste caso na fase de subida para a divisão da elite, não conseguíssemos ter passado dos quartos finais, neste caso, que perdemos contra os Nazarenos. Aqui está a fotografia de equipa. Portanto, uma equipa Na chapa com dois internacionais brasileiros, brasileira. tanto o Calmon como o Alejandro. O Alejandro é o número 20, que está ali embaixo do lado esquerdo. Tu que já jogaste com alguns internacionais, o Alejandro é qualquer coisa. E joga muito a bola. Isto introduzindo, pronto, desde o ano passado, pronto, no ano passado não, há 2 anos, neste caso, no meu primeiro ano de Belenenses, já tinha jogado com o Kalman, que é outro monstro, é outro touro, é um pivô que também joga muito, que tem muitos anos também de futebol praia, e com o Paluquinhas Duarte, que também é outro fora de série. Tive a felicidade de partilhar o campo com eles, ainda para mais na minha equipa, na mesma equipa que a minha, e que este ano, sem Papaluquinhas, infelizmente, mas com Papo Alejandro e continuando com o Calma, também tive essa sorte este ano e que, infelizmente, não deu na subida para a divisão, nosso objetivo principal, mas que certamente irei recordar para o resto da minha vida estes momentos, obviamente. Foram momentos Olha, muito bons. queria mostrar aqui esta tua fotografia, que é do cartaz. Apesar de nas outras também apareceres com a braçadeira, o que é que foi, o que é que significou para ti seres capitão neste jogo? Porque este jogo é o último contra o Estoril, contra a minha equipa, em que nos defrontámos e, e pronto. O que é que significou para ti seres tu, ao fim e ao cabo, a levantares a taça, não é? Porque, como está aqui na fotografia a seguir,
apesar de tu teres levantado a taça com o Nuno e com o Mateus, foste tu que a recebeste como capitão. Claro que tem sempre um sabor especial, obviamente que nessa época o próprio Palmarim, o nosso treinador, neste caso frisou que no princípio da época iríamos ter sempre 3 capitães de igual modo, era o Nuno, era o Mateus e era eu, e que na altura, por acaso, já tinha sido capitão o Nuno, o próprio Mateus, que pronto, também já tinha sido, e que eu fiquei neste último jogo da fase final, neste caso não é da fase final, mas do último jogo da Série C de Lisboa. Neste caso foi disputada por 4 equipas, éramos Belenenses, Torrienses, Estoril e Casa Pia. Sendo que houve 2 voltas, o último jogo, neste caso o 6º jogo, foi contra o Estoril, do segundo jogo contra o Estoril, e que foi onde fomos coroados campeões da Série de Lisboa. E teve um sabor especial, claro. Deixa-te orgulhoso quando olhas para esta fotografia. É um marco que tu vais levar contigo na tua carreira. Sim, como eu disse inicialmente, teve um sabor amargo, porque lá está, o real objetivo, que era a subida de divisão, não foi cumprido. Claro que é um troféu, todos os troféus contam-se, pronto, senão não valia a pena entregá-los. Claro que sim, temos de nos orgulhar sempre que recebemos algum troféu, mas que, volto a frisar, teve sempre um sabor amargo, porque o que é certo é que para o ano o Belém não está para a divisão de elite. Fomos campeões de Lisboa, certo, mas não está na divisão de elite, que era o principal objetivo, mas não deixa de ser uma altura e uma honra ter feito ter estado nesta fase deste grande clube, que é o verdadeiro Belenenses. Não é? Olha, antes de passar aqui à fase seguinte da entrevista, desta nossa conversa, deixa-me aqui mostrar a ti e aos nossos leitores e à malta que nos acompanha algumas das tuas defesas no Belenenses. Se quiseres ir comentando, esta é contra o São Domingos, se não estou enganado. Isto é um livro. Exatamente. Isto foi no campo de Chelas. E aqui, lá está, é aquilo que eu há pouco falei quando mostrei o vídeo daquela defesa na Eurowinners. Isto é um bocadinho a tua característica. Isto é um remate extremamente perto. Portanto, e ainda para mais a bola bate ali, não sei se deu para reparar, mas a bola bate na areia logo a seguir bate à frente na areia. E sobe para quem está a ver, não sei se o rato aparece no vídeo, mas a bola vai bater aqui à frente, sobe e tu consegues esta defesa. E isto são, na minha opinião, são reflexos que te definem. E esta defesa aqui também contra o São Domingos. Contra o São Domingos, exatamente. Tirar aqui o som. Isto define-te, na minha opinião, isto define-te um pouco. Estas defesas assim à queima-roupa, que muitas vezes salvam jogos. É verdade. Eu, por acaso, pronto, lá está, como eu te disse, o meu treino desde a minha formação de futebol 11 baseia-se muito em, entre aspas, ter rins para chegar a uma bola desse tipo e nunca ser pronto, lá está, há sempre vários fatores ou várias manhas que eu possa trazer do futebol 11 e que tenha tido no futebol 11, mas que no futebol praia podem não se aplicar, como por exemplo, também posso já dizer que no futebol 11 eu jogava sempre um pouco fora da área com os pés, que foi aí que começou se calhar também aquele bichinho de jogar com os pés mesmo estando lá na baliza, lá atrás. E aí no futebol praia eu não posso fazer tanto isso, pronto, pelo menos nesta situação, não sei se ias passar esse vídeo, foi no jogo para os Nazarenos, que eu costumo dizer que fico sempre na toca, porque os apoios
na areia são completamente diferentes do que são na relva. Isto para mim é uma E na defesa relva, espetacular. Isto é um remate que tu tens muita gente à tua frente. Tu tens muita gente à tua frente. Tens dois jogadores teus. O remate é feito na diagonal. E aqui vê-se bem. Tu tens de esticar ao máximo para conseguir apanhar esta bola e de facto eu nem vi a bola partir, acho. Mas ainda consegui. é algo que é algo que eu admiro muito nos guarda-redes de futebol praia. Acho que aqui era aquilo que, olha, aquilo que eu estava a falar há pouco, se não me engano, é este Foi lance. do 2-2. Eu acho que isto é um golaço. A forma como tu trazes a bola com confiança, desde cá da área até quase ao meio campo, e depois o remate na diagonal, portanto, ao posto contrário, acaba por depois também ou desvia o Cosmeli ou a bola bate ali na areia e engana o Bruno que foi nosso colega no Fofó e que é Exatamente. um belíssimo guarda-redes, acaba por ser ali enganado. E para mim isto é um gol de futebol praia, é um típico gol de guarda-redes de topo, que leva a bola, é um gol à Andrade, por assim dizer, à Ellington, que leva a bola com confiança, sem medo do defesa e depois acaba por fazer um remate cruzado e acabas por fazer independentemente de ser o Cosmeli a tocar ou a bola entrar do teu remate, acho que o gesto que tu fazes, o movimento que tu fazes, acho que é fantástico, na minha opinião. Obrigado. Isto agora não se pode estar assim 4 segundos, ou só se pode estar 4 segundos. Eu tive mais de 4 segundos com a bola no meu meio campo defensivo. Agora, com a nova regra, os guarda-redes no meio campo defensivo só podem entrar com a bola durante 4 segundos. Sim, isso Na vai altura ainda não dificultar havia sem essa dúvida regra aplicada, mas entretanto também veio para dinamizar um pouco e veio deixar também mais intensidade no jogo de futebol praia. Isso para os guarda-redes. E podiam estar o tempo que quisessem com a bola fora da área também. Sim, sem dúvida, vai acelerar muito mais o jogo e para vocês depois também poderem ter a bola vai ser mais complicado, mas acredito que os guarda-redes consigam Não se adaptando. continuar a marcar gols. Olha, como eu te estava a dizer, entrando agora nesta penúltima fase da nossa conversa, experiências no estrangeiro. Sei que tens algumas. Uh, Fala-me da primeira experiência no estrangeiro, que eu vou que a fotografia já passou, mas eu vou voltar a A colocá-la. fotografia que já tinhas mostrado, sim. Este torneio é em Múrcia, certo? Não. Neste caso, esta foto ainda não é de Múrcia, a foto é do torneio para Alenquer. Das fotos de Múrcia, neste caso, não foi com essa malta toda. Há aí malta, o Lauro, o Bruninho, que também jogaram para os Nazarenos, não foram a Múrcia, mas há aí malta que foi a Múrcia. Entre eles fui eu, foi o Ruben, foi o Soares, o Von, fomos a Múrcia, mas sim, foi dos primeiros torneios, foi o primeiro torneio internacional, por assim dizer, que tive a oportunidade de ir, sim. E que primeiramente joguei como jogador de campo, e depois da segunda vez que lá fui, há 2 anos, foi como para guarda-redes já, também. Mas na segunda vez já foste com o Grog, certo? Da segunda vez já fui em nome do Grob, com jogadores também de outras equipas. Fomos, pronto, isto no futebol praia, para quem não sabe, também há sempre, sempre aquela possibilidade, não digo todos os anos, mas pronto, para ir a torneios, neste caso, o Grupo Parque Recreativo da Olival Baixo não era um nome sonante e que nós na altura não tínhamos dos jogadores da equipa só do Grob, não havia jogadores suficientes para irem ao torneio, havia alguns dessa mesma equipa que estavam interessados em ir e que pegámos em jogadores do Estoril, do Sporting B na altura, e de outros sítios também para poder colmatar essas lacunas de malta que não pudesse ir a esse torneio, porque também é normal, não é? Porque há sempre malta para trabalhos e com vidas distintas e que não tem essa possibilidade.
e que juntou-se malta porreira nesse tipo de torneios que, para lá está, volto a frisar, é a mística do futebol praia e do desporto em geral também, mas neste caso do futebol praia é aquilo que também veio juntar, neste caso, o útil para o agradável, que é jogar futebol na praia e estar com amigos, portanto, que é muito bom mesmo. Olha, nesta fotografia, não sei se isto traz algumas memórias. Isto foi um dos treinos que fizemos na altura, com vista, exatamente, com vista a Múrcia. Pois daqui deste grupo acho que só acabaram por ir 3, certo? O Von e o Ruben. Exatamente. E o André também foi lá ter, acho eu. Ou foi connosco ou foi lá ter, não me recordo. Mas que também esteve lá, acho eu. Também esteve lá. Neste caso, 4. 4 pessoas. Pronto. Olha, como é que foi a tua experiência em Itália? Sei que estiveste em Itália a representar o... Canal IQ. Exato. Obrigado pela ajuda. Eu sei que é difícil, mas... Como é que foi essa experiência em Itália? Se gostavas de repetir e se gostavas de experimentar outro campeonato além do campeonato italiano? Também tem essa foto. Já tinhas mostrado na fase inicial. Indo neste caso, ou introduzindo nesta altura aquilo que aconteceu, eu tive a oportunidade de disputar 2 jogos da Série A italiana, a convite do grande Lucas Kalman, que foi ele que permitiu essa possibilidade, que ele já tinha, pronto, como ele é internacional, já jogou em vários campeonatos, seja italiano, russo, ucraniano, polaco, vários. Teve a oportunidade de nós, a meio do campeonato da segunda para a divisão, neste caso foi este ano que passou, no Belenenses houve um interregno e havia a possibilidade de, no campeonato italiano que não estava parado, que estava no ativo, na altura do nosso interregno, temos a possibilidade de ir lá jogar e o Lucas já ia representar a equipa lá do Canalicchio, falou para com o Renan e precisavam de um guarda-redes, chamou-me a mim, teve o privilégio de conseguir preencher essa vaga e de ter uma das melhores experiências da minha vida em termos de futebol praia. Claro que é sempre aquela mística para a malta, para a brasileira que tem samba no pé, já está mais acostumado a estas andanças, está sempre a viajar. Agora, normalmente, não digo para os portugueses, porque há muitos para jogadores portugueses com muita qualidade para jogar lá fora, certamente, mas em termos de predisposição, em termos de vida, os brasileiros se calhar são mais profissionais porque têm mais tempo ou mais disponibilidade para ir para esses para campeonatos e lá está, é dar um grande abraço para o Lucas que teve a humildade de ter falado comigo e de ter-me convidado para esta experiência única. Foram só 3, 4 dias, mas é de recordar para o resto da minha vida, certamente. E gostavas de experimentar outro campeonato além do italiano? Sim, claro que sim. O campeonato italiano também é uma grande fotografia. Eles lá também, é tudo. Eles lá, aquilo que me puxou muito, e não fugindo à tua questão de se gostava para experimentar outros campeonatos, claro que gostava, mas falando só destes 3, 4 dias que estive lá em Itália, dá para perceber porque é que tantos jogadores, seja brasileiros, seja de outras nacionalidades, gostam muito de jogar este campeonato, porque este campeonato é muito bem disputado, é muito para guerrilha, é muito bem para organizado. Nós estávamos num estádio, havia staff para controlar entradas e saídas para os jogadores de equipa técnica na altura, quando havia jogos uns a seguir aos outros, estava tudo bem esquematizado, havia boa organização, estava tudo bem estruturado para que tudo acontecesse e que os próprios jogadores não tivessem que se preocupar com nada, basicamente, porque normalmente em desportos não profissionalizados há sempre essa tendência para que, onde é que estão
onde é que estão as águas, por exemplo, estou eu para imaginar, ou onde é que estão outras coisas que os próprios para os jogadores, por norma, não têm que se preocupar, mas em desportos não para profissionalizados, se calhar, pronto, se calhar pode fugir um pouco àquilo que nós temos de realmente estar focados, que é no jogo, e que neste caso foi tão bem organizado que percebe-se porque é que há muitos jogadores internacionais a disputar para a Série A italiana. Mas, não, pronto, e indo agora respondendo à tua pergunta, claro que gostava, por exemplo, e estando para outros exemplos, outros campeonatos, claro que o campeonato russo atualmente é um campeonato, se calhar, que É de outra envolve dimensão. de outra dimensão, exatamente. Tem cerca de 3, 4 equipas com muito poder, que faz e que torna aquele campeonato também tão bom. Tem, por exemplo, E no até mesmo Cristal. as condições que eles lá já têm, que até mesmo fazem com que o desporto lá seja muito mais fácil de praticar. Portanto, eles lá têm Do pavilhão fechado. rio, exatamente, com areia aquecida e, portanto, acaba por também facilitar mais competição durante o ano inteiro, porque, por exemplo, nós parámos a competição o ano passado em agosto, no início de agosto, e estamos em janeiro e provavelmente a primeira competição do ano há de ser a Elite a começar em maio, talvez. Mais ou menos, sim, por essa data, prevejo. Mas o Campeonato Russo, isto, estavas a dizer, pronto, há equipas como o Cristal, que tem lá há muito tempo já os três brasileiros que eles costumam para contratar, seja Datinha, Rodrigo e Mauricinho, são fora de série. Tanto um como os outros dois, pá, venha ao diabo e escolha. Qualquer um desses três são monstros da modalidade. E por isso é que seja Cristal, seja para o Lokomotiv, que agora ganhou para o Mundial de Clubes recentemente também, para jogadores internacionais, também teve essa boa proeza. Mas sim, o campeonato russo atualmente se calhar seria o que te estaria mais interessado depois do italiano, sim, talvez. Olha, tenho aqui umas, uns vídeos teus no campeonato italiano, portanto, que não têm grande qualidade, mas dá aqui para ver mais outra vez aquilo que eu referi em relação a ti e aos teus reflexos. Não é fácil de se perceber, mas a bola vem daqui deste jogador, bate aqui na areia à tua frente, e tu mais uma vez consegues fazer uma defesa à queima-roupa. Uh, Depois tens aqui outro lance também, que é aquilo que tu falavas há pouco, recuares para a baliza e a fazeres uma excelente defesa à bicicleta. Tu estavas fora. Lá Tira está aqui aquilo que eu te disse. o Se eu vídeo. estivesse fora, se eu estivesse aqui mais fora, se calhar não conseguia apanhar esta. Por sorte, para conseguir apanhar, Foi mas sim. uma grande defesa. Um, não sei se te recordas contra quem é este, estes lances. Então, este foi o primeiro jogo contra o Lamésia, em que nós chegámos lá na noite anterior, estava muito calor. À noite estavam 30 graus, na boa. E que estava muito abafado na altura, e que foi muito difícil para poder até respirar no primeiro jogo, mesmo sendo à noite e parecendo que não estava assim muito calor. Pá, na altura, quando chegas a um país e não estás acostumado àquele clima, para te adaptares, não te basta só para um dia. E na altura fez alguma diferença, embora tivéssemos ganho, penso que por 7-2 este jogo. Também foi um jogo bem conseguido. Aqui tentaram te enganar. Pois foi. Mas eu normalmente nos cantos costumo estar sempre ao posto, também por influência daquilo que vejo nos jogos da seleção para nacional. O Wellington também, pelo menos, defende ao posto, segundo aquilo que vejo dele, seja o Wellington e outros para guarda-redes também.
Isso pode ser, cada guarda-redes tem a sua estratégia, mas eu, por acaso, no futebol de 11 não tinha essa estratégia. Claro, também é completamente diferente, há mais jogadores, e num canto tem de se verificar também a melhor estratégia para se conseguir com que os 5 jogadores da nossa equipa consigam estar bem posicionados para defender bem para um canto. Olha, quais são as tuas referências enquanto guarda-redes de De futebol futebol praia? praia, Sim. de futebol praia tenho, para além daquilo de sempre ver, desde muito cedo, a seleção, em termos de guarda-redes, lembro-me na altura do Zé Miguel, em termos de entre os postos, falando de guarda-redes mais antigo, Do não dizendo início. essa palavra se calhar pode ser ofensiva, mas que lembro-me perfeitamente do Zé Miguel. Pá, na altura eu que não conhecia muito bem, para falar praia, pronto, para conhecia só o Madjeralã e o Belchior e pouco mais, conhecia para o Hernani, conhecia também para o Marinho, que foi o meu treinador para lá no Bolonenses. Mas na altura, ao ver as defesas para o Zé Miguel, fiquei muito admirado na altura da qualidade dele entre os postos. Mas atualmente, em termos de futebol praia, para além de ver, claro, também o nosso guarda-redes da seleção para nacional, para o Wellington Andrade, a minha maior referência para já atualmente, daquilo que eu vejo mais e que tento mais ver, para imitar, entre aspas, Rafa Padilha, que muita gente gosta, e que é um fora de série É um também, monstro. para guarda-redes, quer entre os postos, quer com os pés também. E tens também o Elliot, o guarda-redes da seleção suíça, que joga muito bem com os pés, é muito perigoso com os pés. E penso que o Shuskov também da Rússia, que são, neste caso, os 3 guarda-redes que eu vejo mais por essa ordem: Rafa, Elliot e Shuskov, basicamente, para além do Wellington Andrade, claro que sim. Olha, isto aqui um bocadinho em forma de revelação. Tu este ano vais representar o São Domingos na divisão de elite. O que é que esperas que seja diferente entre a divisão nacional e a divisão de elite? O que é que achas que vai ser o maior impacto? Sim, neste caso, próximo ano, pronto, pode já para adiantar que vou representar também para o São Domingos, a equipa de Setúbal, que subiu para a divisão, para a divisão de elite, que este ano subiram para o São Domingos e para o Leixões também, mas irei representar o São Domingos esta época. Aquilo que espero este ano que seja diferente, claro que há sempre aquela ansiedade de jogar, pelo menos com as equipas top, seja o Sporting Braga, que é ex-tricampeão para nacional e tricampeão europeu, que neste momento já não é campeão europeu, mas é o atual campeão nacional, e que, Sim, montar uma equipa e como o que tem Braga sempre dá aquela, seja Braga, seja um Casa do gosto diferente. Ficadores, seja Sporting, mas em geral ser uma divisão muito aguerrida pelo facto de também serem poucas equipas, serem 8 equipas, 7 jogos. Não sei como é que vai ser o esquema este ano, se vai ter 2 voltas como o ano passado, também, mas que espero que seja jogos para decididos nos últimos segundos da partida, e que seja obviamente muito intenso e muito puxado, seja para qualquer equipa, mesmo sendo, por exemplo, o Sporting Braga, claro que vemos como a equipa se calhar mais profissional, entre aspas, das É equipas quase uma portuguesas. equipa imbatível, não é? Quando olhamos para o Braga, é quase aquela equipa que dizemos assim: ganhar estes gajos vai ser muito, muito complicado. Sim, vê só Jordan B e Léo naquela equipa, e Rafa Padilha ainda por cima, André Lourenço, vê-se logo que tem ali uma estrutura muito difícil para bater, muito dura, e que, pronto, neste caso vejo, claro que não é só para o Sporting Braga, também tem de outras equipas todas, seja Buarques, Claro seja que as este outras ano contou equipas com o também, Catarino também, e com o Iguinho, e com outros internacionais brasileiros, exatamente, também. brasileiros.
O Soton também tem lá os O espanhóis, Soton também. o Chaves desceu com uma equipa também com muitos internacionais espanhóis. Portanto, a divisão da elite também traz muito jogador internacional e com uma competitividade muito grande. Exatamente. É para aprender com todos. Isto pelo menos é aquilo que eu quero levar. Claro que ir sempre ao encontro para os objetivos da equipa e das capacidades da nossa equipa, mas entrar sempre em campo com essa mentalidade de que qualquer jogo, lá está, como tinha dito de uma forma inicial, qualquer jogo, quando tu jogas com muita intensidade, é muito difícil saber quem é que vai para ganhar esse jogo. É um tac-a-tac muito grande, porque pronto, se for 5 contra 5, de igual para igual, é sempre muito imprevisível como é que vai para terminar esse jogo. Mas claro que há sempre equipas mais rotinadas, lá está, há sempre equipas mais profissionalizadas, entre aspas, do que outras, que pode ter alguma influência, mas que no âmbito geral espero que seja em todos os jogos sempre taco a taco. É isso que espero. Olha, objetivos individuais. Falaste aí, obviamente, que os objetivos coletivos estão sempre acima de tudo, mas que objetivos individuais tens para esta época de estreia na Elite? Já mencionava jogar na Elite há algum tempo, lá está, desde os primeiros tempos que comecei no guarda-redes, seja no grupo recreativo de Olival Basto, seja depois no Pabelenenses, sempre tive a espreitar jogar para a divisão da Elite, tanto que não consegui subir para Pabelenenses, infelizmente, mas que o primeiro passo, pelo menos, que é jogar para a divisão da Elite, está dado. A partir daí é tentar mostrar, é tentar verificar, é tentar ver, neste caso, como eu posso ter mais minutos de jogo em cada jogo e mostrar-me para ver se consigo, pelo menos, começar a ambicionar ir a um estágio da seleção, mas tenho que dar um passo para de cada vez, mas claro que é uma ambição que tenho e que não escondo, claro que gostava muito de representar a nossa seleção para a nacional, mas para isso tenho que começar a mostrar, porque muitas pessoas não me conhecem, muitas pessoas não sabem aquilo que valho, mas que espero mostrar este ano, pelo menos para ter essa ambição de ir pelo menos a um estágio e depois logo se vê. Portanto, poderemos dizer que, e talvez isto também, de certa forma, que um dos teus grandes objetivos individuais vai ser também manter-te na divisão de elite, ou seja, mesmo que no pior dos cenários o São Domingos não se consiga manter, tu conseguires provar que és um jogador de elite e que outras equipas também olhem para ti como um guarda-redes de elite e que te mantenhas na divisão de elite, independentemente dos objetivos coletivos, sejam eles alcançados ou não. Claro que sim, é assim, eu neste caso tenho que sempre, pronto, como disse inicialmente, até há sempre objetivos da equipa que estão em primeiro lugar, obviamente, em comparação aos individuais. Até posso dar este exemplo, há muitos jogadores na segunda divisão com muita qualidade para jogar para a divisão de elite também, e pronto, e para vice-versa, também há jogadores para a divisão de elite que se calhar podem não ter tanta qualidade para jogar lá e que se calhar podem ter mais influência na segunda divisão. Há sempre essas duas vertentes. Mas eu pessoalmente, falando de mim, vejo que e sei que tenho qualidade suficiente para jogar para a divisão da Elite durante muitos anos. Neste caso, há de começar este ano com o São Domingos, espero que seja por muitos e bons anos, mas que há de ser o meu primeiro ano e tenho que, pronto, que começar, neste caso, a pensar como é que poderei primeiro começar a jogar, depois de jogar e se tudo correr bem, verificar então se os nossos objetivos estão a ser cumpridos
e assim sim pensar, neste caso depois de manter ou de pensar outros voos, neste caso dependendo dos objetivos do São Domingos este ano, pensar noutros voos também individuais, mas em primeiro está sempre a equipa, claro que sim. Olha, tu falaste ainda agora da seleção e do objetivo que tens de ir a um estágio da seleção e a minha pergunta ia um bocadinho de encontro a isso. Uh, Vês a seleção realmente como um objetivo para ti ou ainda é um sonho? É um misto dos dois. Claro que é para um objetivo e é um sonho. Ao mesmo tempo, sei que pode ser alcançável, porque, pronto, lá está, como muitos costumam dizer, eh, se, se, se eles estão lá, qualquer pessoa também que tenha o mesmo foco, ou mais até, pode sempre também alcançar e missionar também a representar a nossa seleção. E eu acredito que possa ter essa oportunidade. Para isso tem que mostrar, tem que começar a mostrar aquilo que vale, como tinha referido, e ir passo a passo. Pronto, e sei que poderá acontecer naturalmente essa situação, ou não, mas neste caso tenho que estar sempre tranquilo com aquilo que é de oferecer, neste caso ao São Domingos e para a divisão de elite, pelo menos em termos da minha qualidade, posso e sei que posso dar muitas alegrias e posso mostrar aquilo que realmente sei fazer, para jogar a bola. Olha, e pronto, entrando agora um bocadinho na última fase da nossa conversa, temos estado aqui a falar um bocadinho da tua história e daquilo que tem sido o teu percurso até agora. Agora quero falar um bocadinho em específico daquilo que te define. Quero que fales um bocadinho de ti como guarda-redes, das tuas características e o que é que achas que mais te define como guarda-redes. Certo, como já tinhas dito também, pronto, aquilo que me caracteriza neste caso, eu não gosto muito de falar daquilo que me caracteriza, dando a minha opinião sobre mim, mas indo ao encontro da tua opinião, Sim, que eu acho que tu neste és um caso, gato dentro da baliza. Não é? Eu acho que tu, principalmente tudo onde os teus braços conseguem chegar, acho que é muito difícil de te marcar golos. Aliás, nós jogámos 2 vezes esta época e foi uma dificuldade imensa enquanto tu estiveste em campo fazer golos ao Belenenses. eu pelo menos vejo-me, lá está, como tinha dito, como referência para o Iker Casillas, em termos de para guarda-redes para futebol 11, no futebol praia para o Rafa Padilha, e vejo-me um pouco no estilo, pronto, isto falando mais de futebol praia, que é o desporto real, pronto, em termos de comparação com a minha outra referência, seja para o Iker, seja o Rafa Padilha, em termos de para reflexos, vejo muito nessas duas para referências também. E em termos de jogo de pés, indo mais para o futebol praia, Rafa Padilha é uma das referências também que eu tenho e daquilo que eu também acho que consigo oferecer como para guarda-redes, porque hoje em dia, o futebol praia, para guarda-redes são importantíssimos, são praticamente meia equipa para poder construir jogo, para poder, neste caso, defender uma bola ao último minuto, ou mesmo que não seja para o último minuto, mas evitar ao máximo que a própria equipa sofra golos e estar predisposto para depois defender, dar a bola para começar um contra-ataque ou para começar uma situação de posse de bola, de transição para defesa-ataque. Sim, sem É dúvida, muito o importante. guarda-redes no futebol praia acaba por ser quase um armador de jogo. Lá está. E neste caso tenho essa referência, essas duas neste caso, e vejo-me muito, muito nelas, quer entre os postos, quer como neste caso para montar o jogo. Gosto também de jogar um pouco os pés. Acho que tenho algum jeito com isso. Quero mostrar isso este ano. E basicamente é isso que penso em termos de qualidades minhas que possa vir a mostrar este ano. Olha, que sacrifícios é que esta modalidade te obriga? Tenho feito esta pergunta Ui,
os convidados, porque acho que é importante que as pessoas tenham realmente a noção que isto, ok, todas as modalidades têm os seus sacrifícios, todas as modalidades obrigam a deixarmos de fazer determinadas coisas que se calhar temos vontade de fazer, mas eu acho que esta modalidade, principalmente de inverno, é muito complicado. E, portanto, fala-me um bocadinho dos sacrifícios que ela te faz ter. Certo. Então, o futebol praia em geral ainda é visto como um desporto sazonal. Claro que é um desporto visto, pelo menos cá em Portugal, é um desporto visto como desporto de verão. No Brasil, por exemplo, neste momento é verão, e houve o Campeonato Brasileiro ainda há umas semanas para cá, também salvo erro, e que foi possível ser lá, por lá ser verão e ter esse clima propício para tal. Mas cá em Portugal, por exemplo, em termos de treino, pronto, lá está, como não é ainda aquele desporto em que haja técnicos ou preparadores físicos que saíram da faculdade prontos para treinar especificamente futebol praia, mas sim especificados para futebol 11 ou futsal, não há ainda aquele grupo ou aquela massa de pessoas que se junta para ou aquela quantidade de grupos, seja em vários pontos do nosso país, que se junta para ir treinar, pronto, seja no inverno, seja fora Sim, da época do futebol praia. até porque nós não temos, tirando os profissionais, né, tirando aqueles que só fazem disto vida, ou que têm mais predisposição para estar só no futebol praia, Certo, nós não temos muita gente que durante o inverno não esteja a praticar futebol, por exemplo. Nós temos muitos jogadores do futebol que no verão joga futebol praia, mas depois, quando acaba o futebol praia, coincide ali mais ou menos com o início da pré-época do futebol 11 e depois vão jogar futebol 11. Ainda não há muito. Eu sou jogador de futebol praia, tu és jogador de futebol praia, mas há muita gente que só é jogador de futebol praia no verão, porque depois durante o ano são jogadores de futebol 11. exatamente. Posso dar pelo menos este exemplo, que era, pronto, estás a falar, porque há muita gente também para que trabalha e que joga futebol praia ao mesmo tempo, que é o meu caso também. Como eu trabalho, por exemplo, de segunda a sexta, das 9 às 6, neste caso, ou ia treinar da parte da manhã durante os dias de semana, ou depois de vir do trabalho, o que no inverno não é que seja impossível, claro que não, mas que, por É exemplo, mais como já complicado até em escurece. termos de luz. Sim, Exatamente. exatamente. Se escurece muito rápido, só num sítio onde tenha uma iluminação mais ou menos bem preparada, é que se consegue fazer um treino mais ou menos decente depois dessa hora, depois do horário laboral. Ou então é antes de ir para o trabalho. Tem de se acordar, se calhar, muito cedo, só à volta das 6, 6:30 da manhã, para ir treinar, fazer o treino, tomar banho e ir para trabalhar. Também há de certo várias pessoas que possam fazer isso. Eu conheço pelo menos algumas que estão na divisão de elite, pelo menos daquilo que eu conheço, como este Papo Universo é muito pequeno, para futebol praia, também vai-se sabendo muita coisa e há muita gente que treina fora de horas, entre aspas, Claro, que claro. também trabalha e que joga futebol, joga futsal, e que depois, quando vem a época de futebol praia, está mais preparado para conseguir enfrentar pronto, esta grande divisão que espero, e como tem vindo a ser, que é muito bem disputada e com muita intensidade. Olha, completar esta pergunta que te fiz, um, e que também tenho feito, e que é uma pergunta que acho que vou continuar a utilizar, um, treinos de inverno, porque é uma situação que acho que é importante cada vez mais ser falado, porque não há muitas condições, como estávamos a falar agora. Muitas vezes, se quisermos treinar de noite no inverno, não há condições para isso, porque não há campos com luminosidade para nós podermos treinar quando começa a escurecer. Um, já nem falo na questão de como há na Rússia os campos indoor, mas
é complicado treinar no inverno. Nós temos treinado até temos treinado juntos e é complicado. Ao fim e ao cabo, acaba por ser muito difícil. E fala-me um bocadinho daquilo que é os teus treinos de inverno, para além dos jogos que fazemos ao sábado. Fala-me um bocadinho daquilo que é a tua preparação para, para o campeonato. Certo. Então, em termos de, pronto, como estava a dizer, como eu trabalho das 9 às 6, neste caso, se não tiver tempo para ir treinar na areia, tento sempre ir para o ginásio. Claro que é sempre assim que começo a preparar, mas que a areia faz sempre falta. Obviamente, se é o desporto que se pratica, tem de se treinar no terreno onde se vai jogar. E não é no ginásio que se vai fazer um treino mais específico para aquilo que vamos enfrentar nos, nos jogos que vamos ter mais à frente. Claro que começa sempre com muito treino para o ginásio, a preparar a partir daí e posteriormente verificar algum tempo que possa ter, seja da parte da manhã, lá está, durante a semana ou depois de sair para o trabalho, verificar a possibilidade de ter ali pelo menos uma boa hora e meia em que consiga pelo menos tocar na areia e consiga pelo menos não perder não é se calhar não perder, mas normalmente para um jogador seja de que desporto for, e falando só para jogadores de futebol praia neste momento, se não for pelo menos 2, 3 vezes por semana à areia, chega à semana seguinte e se calhar já me esqueci de fazer um certo para treinos mais para específico, ou já não estou se calhar tão bem preparado como já estive em 2 ou 3 semanas seguidas, que fui mais frequentemente, e que faz sempre falta ser para regular nessa ida aos treinos na areia. Mas no É uma opinião, inverno, acho que acaba por ser uma opinião geral entre todos nós, que por muito ginásio que a gente possa fazer, o treinar na areia, o treino, mesmo que seja só isso é que é ir dar essencial. uns toques, fazer uns passos, fazer uns remates, uma finalização, acho que é de facto essencial. Até porque o próprio toque na bola eh, na areia é diferente no futebol. Sim, Eu nada a pelo ver. menos sinto isso. Por exemplo, lá no ginásio, e também pronto, foi uma ideia não criada, mas dada pelo Vô na altura, que eu já fui e também encontrou-se com ele, seja para ir treinar aos sábados ou para durante a semana, ou para ir ao ginásio também, que nós moramos perto neste momento, somos praticamente para vizinhos. Ele no ginásio, a única possibilidade que tem para simular a realidade da areia é, é naquele, que eu não sei como se chama agora, acho que é Bozu, como se É o chama, Bazu. Sim, 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 sim. aquela esponja para simular a areia, para simular a instabilidade que o terreno de jogo tem, e para que possamos então ter pelo menos alguma noção ou algum treino, sendo impossível, por exemplo, ir para a areia, simular pelo menos isso no ginásio. E não há, neste caso, muito mais que opções de pegar para simular esse tipo de terreno de jogo num ginásio, só mesmo indo à areia. Portanto, torna-se muito difícil durante o inverno, sendo para trabalhador ou mesmo para jogando futebol 11, pronto, jogando futebol 11 tem sempre aquela preparação física, mas na relva. Mas, como disse, há sempre, tem sempre que se pegar na areia, senão sente-se falta. Passado 1, 2, 3 semanas já é demais e sente sempre falta para pegar na areia. Olha, É muito importante. antes de encerrar a nossa conversa, vou-te picar aqui um bocadinho com, com um videozinho. Tenho de picar um bocadinho. Isto foi afinal no último jogo que fomos a penaltis. Sabia que Uh, havia vídeo. tinha que ser, tinha que ser. Tinha que te picar um bocadinho. Eu não tenho muitas fotos contigo no Fofó, infelizmente. Só tenho aquela da ida à Múrcia, daquele treino de preparação para a Múrcia, que eu depois acabei por não ir. E portanto trouxe aqui um tesourinho que, apesar de tu seres um ganda gato, eu tive
tive que conseguir fazer um gol. Foi de penalti, é verdade, durante o jogo não consegui, tentei várias vezes. Inclusivamente fiz um remate praticamente de área a área que passou perto, mas que lá está, perto não conta, o conta é lá dentro. E a verdade é que Quando eu levantei a taça. não tenho, mas devia ter, Pois, poderia não ter, tens, mas não não tens. tenho. Mas a única forma que, o único caminho que encontrei realmente de fazer gol foi de penalti, e acho que isso é o melhor elogio que te posso fazer, é de facto a dificuldade enorme que é marcar-te um gol, inclusivamente nos treinos, quando jogamos ao sábado, das vezes que nos encontramos e que tu estiveste numa equipa e eu na outra, é sempre uma dificuldade enorme meter gols na tua baliza portanto acho que isso é o melhor elogio que se pode fazer a um guarda-redes, é o facto de ser realmente difícil marcar, marcar gols. Olha, para Não para terminar, facilitar, pá, nem nos treinos. Nem nos treinos, é para facilitar. nunca. Olha, para terminar, queria-te deixar agora um espaço para falares de alguma coisa que não tenhamos falado e que queiras realçar e que deixes uma mensagem aos nossos leitores e aos nossos ouvintes ah, para, para fecharmos. Certo. Pá, falando, como eu tinha referido também antes, como o futebol praia ainda é visto como um desporto sazonal, posso se calhar falar do futebol praia em geral, de como tem vindo e como também foi afetado, como muitas coisas, por esta pandemia. Na altura em que, por exemplo, a seleção portuguesa foi campeã europeia e campeã do mundo, numa fase em que, posteriormente a esses feitos da seleção, veio a pandemia, estava-se a contar que essa, se calhar, era a altura crucial em que poderia chamar mais pessoas esta para a modalidade e que, seja no futebol praia, seja em outras situações, mas falando mais especificamente do futebol praia, não foi possível, se calhar, dar tanto ênfase a uma nova dinâmica no futebol praia como se gostaria. E é para realçar que Portugal sempre teve grandes feitos a nível mundial, já teve, numa altura, já teve o melhor jogador de futebol, futsal e de futebol praia, neste caso para Cristiano Ronaldo, para Ricardinho e Madja, e muita gente não consegue, se calhar, um, muita gente consegue ver, claro, mas não consegue, se calhar, sentir ou transmitir aquele orgulho nacional, aquele orgulho português naquilo que realmente naquilo que realmente é bom neste tipo de desporto. Lá está, são os desportos que se jogam com o pé, seja para futebol, futebol praia ou futsal, mas ainda não encontro daquilo que estava a falar inicialmente, numa altura em que a seleção portuguesa foi campeã do mundo e da Europa estava-se à espera que se poderia dinamizar, pelo menos cá em Portugal, ainda mais e profissionalizar ou começar a profissionalizar o desporto cá em Portugal. O que eu apelo é que haja mais para situações destas, mais entrevistas para jogadores que possam não ser tão conhecidos ou massas associativas, neste caso clubes, que possam falar para treinadores, para presidentes, com técnicos em geral, que possam transmitir e possam dar a palavra e possam transmitir experiências que eles próprios viveram e que possamos todos transmitir cada um as nossas experiências deste desporto e que possamos em uníssono para alavancar este grande desporto que é o futebol praia. É o que eu mais desejo. Bom, ficamos por aqui. Obrigado desde já por teres aceito o convite para fazer este episódio, esta conversa.
Não sei se queres deixar alguma mensagem mais aos nossos leitores. Deixo agora Antes de um mais, espaço para despedir. não, desculpa. Antes de mais, pronto, para agradecer o teu convite, claro que sim, e do Fair Play também, em fazer esta entrevista, lá está, com uma pessoa, se calhar, que não é tão conhecida no universo de futebol praia, mas que posso sempre partilhar, lá está, tenho sempre alguma história para contar, quer eu também outro para o jogador que possa jogar, quer na segunda divisão, quer na elite, ou até noutro sítio, mas que já tenha experienciado jogar futebol praia, há sempre histórias para contar, e que pronto, desde já para agradecer para vocês, porque é uma plataforma ideal para que possamos dar a conhecer e que possamos falar um pouco mais e sempre para debater sobre outro tipo de coisas que se possam para adotar e que se possam, neste caso, criar neste desporto, que realmente não é só um ou outro a fazerem o trabalho, o dito para trabalho sujo ou só de ser um ou outro a tentar para alavancar aquilo que não é possível só um ou dois para alavancarem, mas em grupo conseguirmos, neste caso, seja de uma equipa, seja de outra, em conjunto para alavancar e conseguir para dinamizar este desporto. Obrigado então pela tua presença. Aos nossos leitores e ouvintes, fiquem atentos aos próximos Enter the Sandman.